Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Aqui hoje mais uma vez para a gente conversar um pouquinho. O tema da nossa conversa de hoje é errei. Pois é, errei, e agora? Eu erro. Eu sempre disse que eu não gosto de errar, isso é verdade. Eu sempre disse que eu admito meus erros, isso também é verdade. Mas analisando bem de pertinho, nem sempre é assim, do jeito que devia ser, ou não é do jeito que deveria ser. Analisando bem de perto, eu percebo que mais do que não gostar de errar, eu não gosto de sofrer as consequências do erro. E eu também gosto menos ainda de ser flagrado no erro, que as pessoas saibam que eu errei. Isso é orgulho. E analisando bem de perto, eu vejo que eu tenho muita facilidade para admitir erros menores. Ah, pus mais sal na comida. Ah, esqueci de pagar um boleto ontem, vou pagar o juro hoje, eu assumo. Ah, eu falhei numa tarefa menor. Isso é tranquilo. E eu fazendo isso, crio um lastro, crio um histórico, de tal maneira que isso me proteja dos meus próprios erros. Quando essa semana eu fui atingido assim por consequências, por efeitos negativos de dois erros que eu cometi. Um erro mais antigo, mais sério, difícil de consertar as consequências, os efeitos desse erro e que inclui mais pessoas. E foi atingido também pelos efeitos de um erro recente, que o prejuízo já está consolidado, já está contabilizado, não tem o que ser reparado, já surtiu efeito e o prejuízo foi só meu. Apesar que quando nós erramos, nunca o prejuízo, o dano é exclusivamente nosso. Porque ninguém vive sozinho, nós temos pessoas à nossa volta que direta e indiretamente sofrem alguma consequência do nosso erro. Mas, assim, para exemplificar aqui, o segundo erro, o prejuízo relevante, a consequência relevante foi para mim, para outras pessoas, nada que não se resolve. Então, quando eu fui atingido por essas consequências, eu fiquei pensando sobre como é que eu enfrento os erros. E aí eu percebi que eu tenho a facilidade de admitir erros menores, em que eu possa reparar o dano prontamente, assumir o prejuízo e que as consequências sejam maiores e eu vá construindo uma reputação. Com erros maiores, mais sérios, não é tão fácil assim. Eu, às vezes, tento contornar, relativizar minhas responsabilidades, tentar dar um jeito para que as consequências sejam amenizadas ou que aquilo não venha à tona, causando grande prejuízo àquela reputação que eu construí. Isso não é bonito de falar, mas é assim mesmo. E eu justifico, né? Não é sempre, eu também não sou esse ser horrível, mas às vezes a gente tenta contornar, relativizar as responsabilidades, utilizando as circunstâncias, as pessoas, as necessidades, a vontade de ajudar até, para justificar os nossos erros. Ou os meus erros, no meu caso, né? Qual é a consequência desse tipo de comportamento para mim e para as pessoas que assim o fazem? Às vezes inadvertidamente, distraidamente, e às vezes raramente, outras
constantemente, deliberadamente, com intenção. O personagem bíblico escolhido para essa reflexão é rei. Pois é, errei, é rei. Horrível, né? Mas eu não podia perder. O personagem escolhido é o rei Davi. E o relato da história que eu quero trazer para nós pensarmos está lá no segundo livro de Samuel, nos capítulos 11 e 12. Consta do relato bíblico que Davi estava no palácio, à toa, o povo tinha ido à guerra, e ele olha para fora e vê uma bela mulher tomando banho. Ele pergunta quem é, descobre que é Betseba, manda chamá-la, deita-se com ela. E ela engravida. Um rei que era famoso, tinha uma belíssima reputação e amado pelos seus súditos, agora está numa situação que não é boa. E ele tenta contornar. Ele manda chamar Urias da frente de batalha. E Urias não era um mero soldado, né? Porque ele morava vizinho do palácio, a ponto do rei poder ver a sua casa da janela, ou da sacada, seja de onde for do pátio. Então Urias era um soldado graduado, muito próximo do rei. Ele manda chamar o Urias da frente de batalha, pergunta como ele está, mas a ideia de Davi era fazer com que Urias deitasse com a sua mulher de tal maneira que aquela gravidez fosse justificada, já que o homem estava há meses longe de casa. Urias, num ato de ética, dignidade, enfim, de uma honradez militar, se nega a deitar-se com a sua mulher. E Davi o que faz? Bom, ele chama Joabe, o seu general, e manda que Urias vá para a frente de batalha e que seja colocado no lugar mais perigoso para que ele morra. E aí eu penso em Davi querendo contornar esse problema de diversas formas, o erro que ele tinha cometido ao deitar-se com a mulher de Betseba, a mulher de Urias, a Betseba. Porque todos os passos, o relato bíblico e até que ele seja confrontado, indicam nessa direção. Então, primeiro, Betseba provocou. Ela era uma mulher bela e estava tomando banho numa posição em que os olhos dos outros ou os olhos do rei podiam vê-la. Então ela provocou. E sendo uma mulher bela, Davi caiu em tentação. A culpa foi de Betseba, primeira justificativa. A segunda justificativa ele tentou causar um mal menor, já que a mulher estava grávida, traz Urias, para que Urias deite-se com ela, e é melhor ser pai de um filho de outro do que a consequência que acabou ocorrendo com Urias. Então ele manda para frente de batalha e Urias de fato morre. Joabe, que é o general, acobertou. Talvez tenha até aconselhado. Então, a situação agora parece estar resolvida. Ele chama Betseba para casa e casa-se com ela. Em seguida, o profeta Natã vai falar com o rei Davi e o confronta, conta a história de um homem, e ele não confrontou diretamente acusando o rei, né? Usou de muita sabedoria. Ele conta da história de um homem pobre que só tinha uma ovelhinha e de um homem rico que tinha muitas posses, e aí chegou um visitante na casa do homem rico e ele, em vez de matar um dos suas ovelhas, das muitas ovelhas, pega a ovelha do homem pobre e mata. E aí o profeta Natã pergunta ao rei Davi o que ele devia fazer com esse homem. Ele disse: esse homem é merecedor de morte. E Davi assim fala: esse homem deve morrer. E aí Natã fala: esse homem é você. Então, nos personagens dessa história, até o caminho da confrontação, a gente vê a atuação de cada um e como Davi usa a participação de cada um na história para tentar acobertar o seu erro. Betseba provocou, Urias não cooperou,
e Joabe acobertou. Muitas vezes nós vamos encontrar na vida gente bem intencionada nos ajudando a nos livrar dos problemas da maneira errada ou dando cobertura para as nossas intenções. Joabe poderia ter falado ao rei Davi: isso não se faz, ele é um soldado valoroso, vamos dar outro jeito. Mas Joabe simplesmente cumpriu a ordem, e aí a alegação dele: eu cumpri a ordem, como muitas vezes nós fazemos. O profeta não. O profeta confrontou o rei Davi. Deus usa o profeta Natan para fazer com que o rei Davi seja confrontado. Às vezes eu tenho dificuldade de enxergar os meus erros na totalidade, de entender quais são as minhas responsabilidades e as consequências dos erros que eu cometo por ação, por omissão, por negligência, por imperícia, seja como for. E Deus usa as pessoas e as circunstâncias para me confrontar. No caso de Davi foi o profeta Natan. O que acontece com Davi quando o profeta Natan o confronta? Ele se arrepende. Ele se arrependeu, confessou seus pecados e jejuou por 7 dias. Deus o perdoou. O próprio profeta Natan disse: Deus o perdoou, você não morrerá. E aí você deve dizer aí: mas Davi não merecia o perdão, ele engravidou uma mulher e matou o marido dela. Eu também não mereço perdão. Muitas vezes, se nós formos olhar para nós mesmos, como a gente olha para rei Davi ou para outras pessoas que foram perdoadas, talvez a gente admita que nós não merecemos perdão. Ainda que você não tenha matado ninguém, ainda que eu não tenha matado ninguém, eu cometido um pecado da magnitude, da gravidade do pecado de Davi. Mas o que faz, o que é esse arrependimento genuíno e o perdão vindo da imensa, da interminável, da infindável misericórdia divina? Vem a possibilidade de seguir em frente. Mas, mesmo seguindo em frente, Davi continua, ele recebe o perdão de Deus, ele continua a sua missão de vida, que é liderar o povo de Israel, sendo o rei mais famoso, tanto que a estrela de Davi é símbolo do povo de Israel até hoje, mas a criança morreu. E aí você fala: Deus perdoa Davi, mas Urias morreu e a criança morreu. A justiça de Deus é perfeita, eu não sei explicar isso direito, mas o que eu posso dizer é que a consequência do erro ficou. Alguns erros nós podemos nos arrepender, pedir perdão e reparar os danos. Outros erros são só para nos arrependermos e pedir perdão. E a justiça divina vai ser exercida e a misericórdia dele vai cair sobre nós. Mesmo tendo que arcar com as consequências do nosso pecado, porque certamente Davi ficou sofrendo por essa criança, ele chorou 7 dias, e não foram lágrimas de crocodilo, porque senão ele não teria recebido o perdão. Ele chorou amargamente, e com certeza ao longo da sua vida esse episódio veio à sua mente. Mas ele precisava seguir em frente. Então, o que acontece quando nós, confrontados ou espontaneamente, admitimos os nossos erros, assumimos as nossas responsabilidades e nos arrependemos genuinamente, isso nos leva à confissão e a um pedido de perdão. Mas talvez você diga assim: mas o erro que eu cometi não foi um pecado contra nenhuma lei de Deus, eu simplesmente errei. Mas se eu, Wilson, negligencio as circunstâncias, as informações, os sinais, o conselho das pessoas, para perseguir uma direção e essa direção acaba sendo equivocada, eu pequei, eu errei o alvo. E se eu pensar que aquilo que eu sou foi criado por Deus e a inteligência foi Ele que me deu e as pessoas à minha volta foi Ele que permitiu que estivessem e os avisos e todo o cenário estava lá e eu negligenciei, então eu peco contra Deus. E a gente tem que lembrar que mesmo lá no Velho Testamento, mesmo para os pecados involuntários, o ofendido primeiro é Deus, porque foi
Deus que nos deu a vida, é Ele que governa o universo, é Ele que coloca as circunstâncias à nossa volta. E eu, falando de mim, quando eu olho para os erros cometidos, se eu analisar detidamente as circunstâncias que eu usei para justificar, são as mesmas circunstâncias que me acusam, porque eu tinha outro lado para ver. Os conselhos das pessoas, a minha experiência anterior, a experiência de outras pessoas em mesma situação, e eu ainda assim prossegui no erro. Só quando eu admito a minha total responsabilidade, não transfiro responsabilidade para outros, eu sou capaz de me arrepender. Me arrependendo, capaz de confessar e pedir perdão. E alcançado pela misericórdia divina, eu sou perdoado e sou capacitado a seguir em frente. A história de Davi essa semana me ajudou a seguir em frente, apesar de ter sido atingido pelas consequências de 2 erros. Eu espero que a história de Davi possa ajudar você também. Muito obrigado pela paciência de me ouvir e tenha um dia feliz e abençoado. Tchau.